Trabalhei no McDonald's por quase 2 anos, durante a faculdade. Era um emprego normal, até que comecei a fazer o turno da madrugada. O restaurante ficava em uma área deserta da cidade, funcionando 24 horas, mas com pouco movimento entre as 2 horas e as 5 horas. Eu achava o silêncio reconfortante, até que ele começou a ser quebrado por coisas que não faziam sentido. Na minha segunda semana de madrugada, ouvi um som vindo da cozinha enquanto limpava o balcão. Era o barulho característico da grelha aquecendo, como se alguém tivesse colocado carne para grelhar. Estranho, porque eu estava sozinho. Caminhei até a grelha e não havia nada lá. Desliguei o equipamento, pensando que alguém tinha esquecido ligado. Quando me virei para sair, ouvi passos rápidos atrás de mim. Não vi ninguém. As noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. As luzes do freezer piscavam e a câmera de segurança mostrava movimentos rápidos, como sombras, que desapareciam antes que eu pudesse entender o que eram. Certa vez, ao abrir a porta do freezer para buscar batatas, juro que senti algo tocar meu braço, gelado e pesado. Quase derrubei a caixa e corri dali. O ápice aconteceu quando estava fechando o restaurante para uma limpeza profunda. Estávamos em 3. Eu, outro funcionário e o gerente. Enquanto eu esfregava o chão da cozinha, ouvi a porta do estoque bater. Olhei para o gerente, mas ele estava no balcão. Corri para verificar e encontrei uma mulher parada no meio do estoque, usando o uniforme antigo da loja. Ela estava de costas e parecia murmurar algo. "Ei, senhora, não pode estar aqui", eu disse. Ela se virou lentamente, mas o rosto dela era como se estivesse queimado, derretido. Saí correndo, mas o gerente e meu colega não acreditaram em mim. Quando voltamos ao estoque, não havia ninguém, mas o ar estava gelado e um cheiro horrível de carne queimada impregnava o local. Descobri depois, pesquisando, que o restaurante tinha sido reconstruído após um incêndio há alguns anos. Uma funcionária ficou presa na cozinha e não conseguiu sair a tempo. Depois disso, nunca mais voltei para o turno da madrugada. Durante meu turno noturno, recebíamos poucos clientes, mas sempre havia um ou outro bêbado voltando da balada. Certa madrugada, às 13h17, um homem entrou. Era magro, muito pálido, vestindo um terno antigo e segurando um chapéu. Ele parecia fora de lugar, mas não era minha função questionar. "Um café preto, sem açúcar", ele disse. Sua voz era rouca e baixa. Preparei um café enquanto ele me observava. Quando fui entregá-lo, ele segurou minha mão por um segundo. Estava gelado, como gelo. "Você sente isso também? Não sente?" Zrenia, ele perguntou. Confuso, balancei a cabeça negativamente e ele apenas sorriu. Quando me virei para pegar o troco, ouvi um som seco, como se ele tivesse batido a cabeça no balcão. Mas quando olhei de volta, ele tinha sumido. O café estava lá, intocado. Revimos as câmeras. Ele nunca apareceu na filmagem. Um dia, um casal entrou com uma criança por volta das 22 horas. O restaurante estava quase vazio. A menina, de uns 7 anos, parecia estranha. Tinha uma expressão séria demais para alguém da idade dela. E os olhos pareciam mortos, sem brilho. Eu estava no caixa, e enquanto tirava o pedido dos pais, percebi algo estranho. A menina não tinha sombra. As luzes do restaurante projetavam as sombras de todos, menos a dela. Tentei ignorar, mas ela não parava de me olhar. Quando entreguei o pedido, ela se inclinou no balcão e sussurrou: "Você também vai perder a sua." Tremi na hora, mas quando fui olhar novamente, ela tinha ido embora. Não dormi naquela noite. Eu trabalho no turno noturno,
de um McDonald's 24 horas, localizado em uma cidade em São Paulo. Por mais que o movimento seja tranquilo, na maior parte do tempo, o silêncio das madrugadas tem algo inquietante. Sempre tive a sensação de que algo estranho poderia acontecer. E naquela noite, isso se confirmou. Era uma quarta-feira. O relógio marcava cerca de 2 horas da manhã. E o restaurante estava vazio, exceto por mim, um colega da cozinha e o segurança, Jorge. Estávamos conversando casualmente sobre nada em particular quando a campainha de alerta do drive-thru soou. Porém, não havia carros no monitor. Pensei que talvez fosse um defeito no sistema, algo que já tinha acontecido antes. Cerca de 15 minutos depois, Jorge disse que precisava dar uma volta no estacionamento para verificar se tudo estava bem. Enquanto isso, meu colega da cozinha foi ao estoque buscar ingredientes para preparar o dia seguinte. Fiquei sozinho no balcão, aproveitando o raro momento de calmaria. Foi aí que eu ouvi. Primeiro, um barulho discreto. Algo que parecia ser o som de uma caixa sendo arrastada no fundo do restaurante. O estoque. Chamei pelo meu colega, mas ele não respondeu. Fui até lá. O corredor que leva ao estoque parecia mais longo do que de costume, e havia uma luz oscilando no final. Quando cheguei, o silêncio era absoluto, mas as caixas estavam bagunçadas, como se alguém tivesse mexido nelas. Carlos! Chamei, mas novamente nenhuma resposta. Dei mais alguns passos para dentro e foi quando senti aquela sensação de estar sendo observado. No canto mais escuro do depósito, algo se mexeu. Dei um passo para trás instintivamente. A princípio, pensei que era Carlos, mas a silhueta era errada. Era um homem alto, magro, com os ombros caídos, de forma antinatural. Ele estava completamente imóvel, mas eu podia ver que sua cabeça estava levemente inclinada para o lado, como se me analisasse. "Quem é você?" perguntei, minha voz tremendo. Ele não respondeu. Só continuou ali, parado, me observando. Eu quis sair correndo, mas minhas pernas não obedeciam. O homem deu um passo em minha direção, mas de forma tão lenta e calculada que parecia mais um movimento deliberado para me aterrorizar. Foi quando notei que suas roupas estavam sujas, como se ele tivesse saído de algum lugar imundo. Finalmente, consegui recuar e correr para a cozinha. Lá, encontrei Jorge, que tinha acabado de voltar. Entre palavras desconexas, expliquei o que tinha visto. Ele não me levou a sério no início, achando que eu estava brincando ou cansado demais. Decidimos ir juntos ao estoque para verificar. Meu colega Carlos ainda não tinha aparecido, e isso estava me deixando ainda mais desesperado. Quando chegamos lá, tudo estava do jeito que eu tinha visto antes. As caixas bagunçadas, mas nenhum sinal do homem. "Deve ser sua imaginação", Jorge disse enquanto olhava ao redor. Foi nesse momento que ouvimos um som seco vindo do freezer, como se algo tivesse batido forte na porta de metal. Troquei um olhar com Jorge e ele sacou a lanterna que carregava no cinto. Lentamente, ele abriu a porta. O freezer estava vazio, exceto por uma coisa: as roupas de Carlos, dobradas perfeitamente no chão, cobertas de sangue. Eu não sei como descrevê-lo além disso. Jorge imediatamente chamou a polícia, mas enquanto esperávamos, a sensação de ser observado voltou, ainda mais forte. Eu juro que vi aquela mesma silhueta parada do lado de fora, no estacionamento, olhando para mim pela janela, antes de desaparecer novamente na escuridão. A polícia nunca encontrou Carlos, e aquele homem nunca mais foi visto. Desde então, evito o turno noturno. Mas às vezes, quando estou sozinho, sinto que ainda estou sendo observado. Eu pedi demissão
e nunca mais voltei ao McDonald's, nem para comer.